Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, hoje nós vamos ver a lição número 21 do nosso Curso Fé, do módulo 1, Determinação, e o título dessa lição é Eles Determinaram, parte 2. Na lição anterior nós vimos com bastante detalhes como Davi saiu de um simples pastor de ovelhas para ser um herói da nação judaica. Depois ele chegou a ser rei do povo hebreu. Ele não foi o único que usou as prerrogativas que possuem todos que pertencem à família de Deus. Nos falta tempo, condições, da gente poder daqui todos os casos bíblicos, e quase que seria impossível, de pessoas que aprenderam os seus direitos na palavra de Deus, se estabeleceram sobre a palavra e fizeram grandes transformações na sociedade, na natureza, fizeram transformações até no coração de milhares de pessoas. Você precisa saber, há um mundo de oportunidades esperando pelo aparecimento dos verdadeiros filhos de Deus. Oportunidades em todos os setores da vida jazem adormecidas até que alguém ouse crer no Senhor e então se levante e assuma o que lhe pertence. Hoje nós vamos ver alguns detalhes na vida de um outro vitorioso, o apóstolo Paulo, um homem determinado a fazer a vontade de Deus. Era um homem que no início era um perseguidor da obra do Senhor Deus, que respirava morte contra os cristãos, um homem que poderíamos dizer que era um desalmado. Ele entrava pelas igrejas, pegava as pessoas pelo cabelo, pelo braço, jogava pelas ruas, prendia, fazia coisas tremendas. Ele queria arriscar o cristianismo da face da terra. Mas só que ele era sincero, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Até que um dia ele teve um encontro com Deus. Esse homem tornou-se um herói, fez coisas espantosas. Deus o usou de maneira brilhante. Porém, nem sempre a pessoa é perfeita, né? Vamos ver o seu erro. E Saulo respirando ainda, estou lendo Atos 9, 1 e 2. E Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O Saulo estava com uma missão. Ele queria acabar com o cristianismo da face da terra. E ele foi ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu cartas para ir a Damasco, na Síria. Andar mais ou menos 300 quilômetros, sem automóvel naquela época, só para ver se em Damasco ele encontraria alguém daquela seita, para prender e trazer até Jerusalém para ser julgado. Era um homem terrível. Os cristãos estavam ameaçados por esse homem. Ele achava que ele estava fazendo algo para Deus. Ele estava fazendo algo em benefício da humanidade. Pois bem, a sua conversão. E indo no caminho, aconteceu que, eu estou lendo em Atos 9, de 3 a 8 agora. Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele estava pronto para começar a sua perseguição em Damasco, estava quase chegando, e de repente cerca um resplendor, uma luz, e o Saulo cai
por terra, e uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunta ele quem é, e ele perguntou quem era, e a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. É interessante notar que ele saiu de Jerusalém preparado para ir até Damasco para mais uma das suas investidas. Se você ler o capítulo 8 de Atos, você vai ver que o primeiro mártir da fé cristã, Estevão, esse Saulo, que depois tornou-se Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Ele permitiu, ele deu o ok. E as pessoas apedrejaram o primeiro mártir da fé cristã. Agora o Saulo vai até Damasco, anda mais ou menos 300 quilômetros. Quando está chegando na cidade de Damasco, o Senhor Deus, então, o Senhor Jesus, se revela a ele e diz a ele que era ele o próprio Jesus e que ele estava perseguindo-o. E no abrir e fechar de olhos, ele perguntou: Senhor, o que queres que faça? Não vou perseguir mais. Eu agora sei que o Senhor é Deus. Eu agora tive um encontro contigo. Jesus então manda que ele entre na cidade, que ali lhe seria dito que convinha fazer. Vamos ver agora sua recuperação. Atos 9, de 15 a 18. Disse-lhe, porém, o Senhor, falando agora para um discípulo, para que ele fosse lá e orasse para o Saulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Uma coisa aqui interessante notar, o relacionamento que o povo daquela época tinha com Jesus. Porque Jesus conversa com Ananias e diz a ele para ir. O Ananias, temeroso, ainda quis conversar com o Senhor para ver se o Senhor Jesus realmente estava entendendo o que estava acontecendo. Senhor, mas há muito tempo se ouve que esse homem tal, e o Senhor diz: não, esse homem é um vaso escolhido para mim. Ele vai levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e os filhos de Israel, e eu vou lhe mostrar quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Jesus contou para Ananias que ele vinha para Damasco, o Saulo vinha, ele apareceu, o Saulo caiu por terra, o Saulo ficou cego. Tudo isso Ananias chegou e falou para o Paulo. E impôs as mãos sobre ele, ele recuperou a vista e, levantando-se, foi logo batizado. Agora já era um convertido. Vamos ver agora o seu ministério. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5. Então o apóstolo Paulo, esse ex-perseguidor, esse homem que trazia em si a marca de ter perseguido a igreja de Cristo, que também tinha uma capacidade intelectual muito grande, ele explica aqui o ministério dele, que quando ele foi ter com as pessoas levando testemunho de Deus, ele não foi com sublimidade de palavra de sabedoria, porque ele não queria saber nada entre as pessoas, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E ele diz que, além de ter estado com eles em fraqueza e em temor e grande temor, a palavra dele e a pregação, o ensinamento da pregação, não consistiram em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Quer dizer, ele fazia as pessoas entender que elas precisavam de tomar posse das bênçãos. Ele tomava posse das bênçãos, ele deixou o ministério da filosofia para o ministério da determinação. Aquele ministério que sempre produz resultados. Quer dizer, esse homem decidiu,
deixar a ciência religiosa de lado e passar para o lado prático, como Jesus fazia, como os heróis da Bíblia fizeram e como ele, agora Paulo, também fazia. Ele fazia ele praticava o ministério da determinação, da vitória, do sucesso total e completo, e que nós devemos também praticar, porque se nós ficarmos na sabedoria dos homens, nós vamos perder tempo, vamos nos enganar nós mesmos, e quando os males vierem nos tentar, a gente vai perder as batalhas. Mas se nós estivermos no ministério da determinação, aquele ministério que a pessoa se estabelece sobre a palavra de Deus, e que a pessoa não abre mão dos seus direitos, nós vamos também obter o mesmo sucesso que o apóstolo Paulo obteve e que tantos outros heróis da fé obtiveram. Pregando em Listra, Atos capítulo 14, versículo 9. Este ouviu Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Aqui está falando o seguinte: o apóstolo Paulo foi para uma cidade chamada Listra e lá ele reuniu o povo para ouvir a palavra de Deus. Alguém levou um homem paralítico de nascença, a Bíblia diz leso dos pés. O homem não tinha a menor condição de andar. Nasceu aleijado, passou a infância aleijada, a mocidade aleijada, agora era um homem maduro e continuava aleijado. Porém, esse cidadão teve a felicidade de ir a uma reunião onde se encontrava um homem que não cria no impossível. Ele cria que tudo era possível para a pessoa que cresce. Mesmo um paralítico que nascera aleijado e que nunca havia andado. O apóstolo Paulo certamente pregava a palavra da fé. Porque enquanto ele estava pregando, ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Ele viu como o homem recebeu a palavra e o homem queria agir sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, paralíticas ou outros problemas, vão na igreja em busca de uma bênção e você vê que a pessoa não tem fé para ser curada. O seu lado humano faz você sentir pena da pessoa, você quer ajudar, mas ao mesmo tempo a pessoa não demonstra aquela fé. Às vezes você está pregando, o sujeito precisa, ele está numa cadeira de rodas, você sabe que ele está com câncer, AIDS, o que for, e você está pregando, ele está olhando para o lado, mexendo nas unhas, mexendo no documento, nem está aqui para aquilo que você está falando, nem está dando a menor atenção. E o lado humano quer que a pessoa seja curada. Aí vem o lado público e diz: olha, preste atenção, você precisa da bênção. Você está quase dizendo: ô meu amigo, você aí nessa cadeira de rodas, você aí com essa doença incurável. E a pessoa não acorda, ela não dá a mínima atenção. Na hora da oração, sim, por favor, ora por mim, eu quero ser curado. Mas ela não vai ser curada, porque ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas, aprenda a dar ouvidos. Não creia em mágica, nem eu, nem homem algum tem poder nas mãos para chegar a pôr a mão, falar duas palavras diferentes e a pessoa sair andando curada. Não, a obra acontece através da pregação da fé e da atenção que a pessoa dá à palavra de Deus. Aqui está dizendo que este ouviu Paulo ensinou a palavra de Deus. Ele disse que a pregação dele, o ensinamento, não consistia em palavras persuasivas da sabedoria humana. Há muita gente que adotou esse tipo de ministério. Eles levam as pessoas a um palavreado tão grande e as pessoas se decidem. E às vezes eles têm grande sucesso, levanta a mão, eu quero Jesus, só que depois não fica firme, né? Mas eles continuam fazendo o ministério, é o ministério filosófico, em que a pessoa quase que obriga, através de palavras, aquele outro a aceitar Jesus como Salvador, mas aquilo não vai a parte alguma. O Paulo disse: não, eu não me propus saber nada, a minha pregação, o meu ensinamento não consistiu de palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Ali estava o culto Paulo, o inteligente Paulo, o sábio Paulo pregando, mas ele deixou toda a sabedoria, toda a cultura, toda a inteligência dos homens e ele pregava o poder de Deus, a determinação, o que Cristo havia feito para as pessoas. Na sua reunião estava esse homem aleijado de nascença. Este ouviu Paulo falar, ele deu ouvidos, ele foi inteligente esse homem, e ele
ao dar ouvido, o Espírito Santo veio e deu fé no coração dele. O Espírito Santo faz isso para qualquer pessoa. É só a pessoa ouvir a palavra de Deus. O Paulo, então, fixando nele e vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo determina a cura. Olha que coisa bonita. O apóstolo Paulo olha para aquele homem, vê que ele tem fé curado. Atos 14:10, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Imagine você estando lá em Listra, a um auditório, pessoas de todas as classes sociais estão ali ouvindo Paulo pregar. Paulo está pregando o poder de Deus. Paulo está ensinando a palavra de Deus. Todo mundo tem a sua necessidade. E também tinha necessidade aquele aleijado, aquele paralítico que nascera aleijado, nunca andara. O Paulo está ensinando a palavra de Deus. Esse homem ouve Paulo pregar e a fé está a ponto de explodir. O Paulo olhou e viu que o homem só faltava uma palavra de ordem. O que ele fez? Moço, tenta. Não, nada disso. Tem pregadores que preferem lá dentro do banheiro, lá no corredor, depois da reunião, para orar pelo paralítico, porque se ele não levantar, ora, se não for para levantar, para que orar? Se esse homem não tivesse demonstrado fé, o Paulo não teria dado a ordem, não. O Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. O Paulo sentiu pela reação dele a palavra de Deus. E o Paulo gritou em alta voz. Todo mundo ouviu, mas muito bem alta voz. Ele gritou em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. A Bíblia diz que no mesmo instante os seus pés e os seus artelhos se firmaram. O homem saltou, o homem andou, o homem ficou completamente curado. Por que Paulo conseguiu isso? Por que você não consegue coisa semelhante? Meu irmão, eu sempre bato na mesma tecla. Deus não tem duas qualidades de filhos. Deus não ama uma pessoa mais do que a outra. Se Ele deu uma bênção para uma pessoa, Ele dá a bênção para outra pessoa. Agora, o problema é que essa deu ouvido à palavra e você não tem dado. A sua vida financeira talvez esteja num bagaço. Quem sabe você ligou o televisor agora, você está assistindo uma lição do curso Fé, e você está pensando, mas quando é que Deus, por que Deus não me ajuda? Por que você não dá ouvidos à palavra de Deus? Nós precisamos voltar para o Senhor Deus, receber a palavra, porque ela vai nos dar fé, e depois, corajosamente, determinar em nome de Jesus. Assumir o nosso direito, não aceitar nenhum mal, e desta maneira nós passaremos a vitória. A gente vai ter aquilo que a gente precisa. Meu irmão, só isso que está faltando para você. Não há outra coisa faltando a você, a não ser você se estabelecer na palavra de Deus. Paulo determinou, Paulo venceu. Se você determinar, você também vai vencer. Agora, determinar o quê? Sobre o quê? É por isso que você tem que passar a ser um praticante da palavra de Deus, dar ouvidos à palavra e assumir aquilo que a palavra garante que é seu. Faça isso e você verá a diferença. Terminamos mais uma lição. Vamos para a próxima.